Fala galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos acompanhar o debate aí da final do Campeonato Carioca, Flamengo e Fluminense. Jogo de ida, o Flamengo foi melhor, venceu por 2-0, tá com a vantagem agora, pode perder por um gol de diferença, que mesmo assim fica com o título do Campeonato Carioca. Na minha opinião, o campeonato ainda está aberto, né? O Fernando Diniz, por ser um técnico inteligente, vai ter que modificar a equipe, já que não vai ter o Samuel Xavier, né, que foi expulso contra o Flamengo, né, no jogo de ida, né? Agora ele vai ter que escalar outro jogador na posição, né, galera? E pra mim, né, o jogo ainda tá aberto ainda, pode acontecer de tudo ainda nessa final, né? E vamos aí ver como que vai ser o próximo jogo, galera. Vamos acompanhar o debate aqui do programa F360 do ESPN, falando tudo sobre o clássico Fla-Flu. Vou deixar o link também na descrição, Crécio Direitos Autorais e ESPN do Grupo Disney. Não esquece também, galera, dá aquela moral no nosso canal aí, deixa seu like, se inscreve se você não é inscrito e ativa o sininho das notificações para você não ficar de fora de nenhum vídeo aqui do nosso canal. Assim, simplesmente tira o Pedro, põe o Gabigol lá de volta, É o seguinte, eu não faria que isso. dá para jogar os dois, já ficou provado várias vezes que dá. Agora, se o Gabigol não quer mais jogar assim, vindo mais de trás armando, aí Mas se isso é melhor se bobear para o vai ser um time, ou outro. se isso é o melhor para o time, aí o Flamengo vai ser sacrificado com o Gabigol no banco? Então, você levantou uma boa questão aí. Então, cabe ao Vitor Pereira chegar e falar, olha, eu preciso de você aqui Claro. mais um tempo. É o que nós temos. Vitor Pereira Ou é você técnico. vai querer ficar no banco? Ele é técnico do Flamengo, não é técnico do Gabigol. Tem que acomodar o que é melhor para o time. Opa, repete essa. Como é que é? Ele é técnico do Flamengo, não é técnico do Gabigol. Se melhor para o time, por mais que o Gabigol não esteja tão à vontade, sinto muito, filho. É o que tem para hoje. O Pedro está jogando muito. Sugere o quê? Pegar a camisa do Pedro e dar para ele? Isso não dá para fazer. Aliás, a gente tem uma tela com números dos dois nessa temporada. Pedro e Gabigol, duas estrelas rubro-negras. Vão brigar pela titularidade? Mapas de movimentação e números dos atacantes em 2023. Gabigol, 15 jogos, 9 gols e 1 assistência. Caramba, já tem 9 gols, hein? Isso que não tá na posição que ele gosta, hein? 6 jogos sem marcar. Pedro, 13 jogos, 14 gols e 3 assistências. Rafael Prats. E aí? Abel, aí é o seguinte. E o posicionamento é interessante, a gente vê um mapa ali de movimentação. Faz uma fusão desses dois mapas, olha que legal para o Flamengo. Aí é o seguinte, a gente tem de tentar entender essa disputa, entre aspas, com a cabeça do treinador do Flamengo, que privilegia muito a parte física, muito mesmo, às vezes até em relação à parte técnica do, você sabe jogar, mas o que você me entrega quando o time não tem a bola? O que você faz para pressionar o adversário como eu quero? Você consegue fazer isso? Não. Opa, então talvez você, melhor tecnicamente que o outro se fizer isso, talvez leve vantagem contra você. Roger Guedes que o diga, né? Então assim, como ele privilegia muito a parte física e ele tem uma fartura de opção no grupo que ninguém tem na América do Sul, não é, me parece, tão descabido a gente começar a pensar que em alguns jogos a situação que o Gabriel viveu sábado vai viver de novo com o Pedro. Então, só que é um risco grande que o técnico corre. Claro que porque é aquilo, eu falei Claro meio em tom de brincadeira, mas era sério quando eu falei. Sim. Deixa o Gabigol no banco, tudo certo quando o time ganhar. Bom, que eu citei, que você fala. A bola entrou na casinha, tá tudo lindo. É estratégia, claro. Primeiro jogo que o Gabigol ficar no banco e o Flamengo não ganhar, você sabe o que vai ser, né? E é prejuízo para o Flamengo, não, gente. é isso aí. É prejuízo para o Flamengo. Pega esses dois mapas de calor, coloca assim um em cima do outro, você vai ver, olha que legal, como o Flamengo preenche toda aquela... Com os dois juntos, você está dizendo? Com os dois juntos. Mas você vai prejudicar o time, tirando o Gabigol? Tem que fazer a cabeça do Gabigol, falar, sinto muito, o momento é para você continuar aí. A gente sabe que você não está feliz, mas a vida tem que continuar desse jeito. Vai o cara ficar no banco, o Flamengo vai perder 50% daquela movimentação? Em nome do quê? Professor, pensar, eu não tinha pensado nisso que você falou, mas tô contigo nessa. Chegar pro Gabigol e falar, você não quer, mas, pô, eu preciso de você. Você tá jogando bem, armando o time. O momento pede isso. O Pedro, eu não tenho condição de tirar o Pedro agora, que ele tá jogando muito. Eu quero que continue jogando vocês dois. Eu acho que o conflito aí é um treinador que pensa muito em parte física, em exigência do que ele quer de um time de futebol. E a nossa visão, não sei se romântica, a nossa visão de jogador que é bom, ele se paga. Você não tem que procurar um equilíbrio? Entre parte técnica e física dentro de um time? O Vitor Pereira, no Corinthians... Senão você vai pôr seu atleta, pega os caras lá no atletismo. Uma das primeiras manifestações dele, depois que o Corinthians contrata o Yuri Alberto, é a seguinte, Roger Guedes e o Yuri Alberto não podem jogar juntos. Então, ele falou e ele depois mudou. Aí o tempo foi mostrando, ele certamente viu que os dois, olha,
Esses dois conseguem conversar em campo, um contra o outro. Opa, eu não tenho gente melhor, ou não tenho jogadores desse nível, vou ficar com os dois. Mas eu não sei até que ponto ele pensava no primeiro momento em ficar com os dois, ou se o campo mostrou para ele que tirar um dos dois seria prejuízo ao time. Mesmo nessa declaração dele, tem um detalhe que pouca gente lembra. Ele fala, desse jeito não dá. Do jeito daquele jogo específico. E não dava mesmo. Para ser daquele jeito, não ia dar. E ele provou que podia dar certo. Gabigol e Pedro já têm um jeito muito diferente do Yuri Alberto e Roger Guedes naquele dia da crítica dele. Gabigol e Pedro já deram certo. E se não continuarem, pelo que veio pra gente, é porque o Gabigol não quer. É porque o Gabigol quer a posição dele de volta, é porque ele cansou de ser solidário, alguma coisa assim. E ele já era de certa... Tudo bem, ele atuava de forma diferente, mas quantas vezes a gente viu o gol do Bruno Henrique com o passe do Gabigol em 2019? E vice-versa. Não é? Mas a gente tem a referência do Dorival, que fez com que Pedro e Gabigol dessem certo e insistiu com isso, num ajuste específico. Cuidado, falando do Dorival, o Prates não gosta. Não, mas ele não é mais o técnico, né, Breno? Mas você tem razão. Mas é a referência do que deu certo, que funcionou. Mas algumas coisas mudaram nesse time. Então, para entender o Everton Ribeiro no banco hoje, a gente pode fazer uma associação direta com o Rodinei. A saída do Rodinei contribui para o Everton Ribeiro ir para o banco. Porque com o Rodinei, o Flamengo ganhava muita profundidade, muita força de ataque por ali, e toda hora o Everton Ribeiro tinha com quem dialogar. E foi assim na final da Libertadores. A jogada do gol saindo por ali, aquele lado direito forte no apoio do Rodinei, potencializava muito do jogo do Everton Ribeiro e gerava compensações. E quem contribui para o Gabigol ir para o banco é o João Gomes. A saída do João Gomes faz com que o Gabigol tenha mais obrigações defensivas, porque muita coisa que espirrava lá atrás, para Pedro e Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro jogarem mais soltos, o João Gomes dava um jeito de compensar. O João Gomes estava em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. E você perde um jogador como ele e chega o Gerson, que tem mais qualidade técnica, mas não tem esse poder de marcação do João Gomes, o Flamengo fica mais exposto. E aí o técnico precisa pensar em soluções. E uma das soluções é tentar esse time como ele tentou ontem. Um time mais físico, um time que tem a condição de recompor mais rápido. E pode ser que o Vitor Pereira passe a usar essa formação, não de cara, mas para um cenário de segundo tempo. Contra o Fluminense, por exemplo, o Flamengo vai entrar em vantagem. Para mim, faz mais sentido entrar com um time técnico, tentar ali circular a bola, tirar ali um pouco do ímpeto do Fluminense e, no segundo tempo, tentar um time mais físico. Então, nesse cenário, o Gabigol pode voltar. Que bom ter tantas opções, hein? Puxa, nem me Você faz. escolhe a maneira que você vai jogar. Você cogita deixar o Gabigol fora. Quem é que cogita deixar o Gabigol fora? Bom, hein? Porque tudo bem, mas será que não dá para outro fazer esse trabalho do João Gomes, que não seja o homem-gol dele, um dos homens-gol que ele tem? Mas hoje é difícil, prof. Ué, mas não é mais fácil chamar um volante para fazer isso do que um dos volantes? Tirar o Gerson, então. Conscientiza um pouco mais o Gerson, que seja. Mas vai perder um cara que tem aquela movimentação que a gente mostrou aí. Em nome que deixa os gols dele também. Pelo amor de Deus, o cara às vezes pensa mais como fisiologista do que como técnico. Não, mas Jogando com o Pedro, o Gabigol não fez gol no final? Ambos fazendo Da gol. Libertadores? Contra o Atlético Paranaense? Não teve gol do Gabigol? Sim. Então, não estava jogando com o Pedro? Sim. Mas assim, esse encaixe não é simples. Eu acredito que possa dar certo em algum momento. Gerson, Arrascaeta voltando, Pedro e Gabigol. É possível. Mas não é uma coisa... esses caras são ótimos, eles resolvem tecnicamente. Não é por aí. O Flamengo tem ficado exposto, por isso ele tem lançado a cartada dos 3 zagueiros para tentar gerar mais uma compensação. O Fabrício Bruno... Então, já pôs um zagueiro a mais, já para compensar isso que você está falando do João Gomes. Ainda vai tirar o Gabigol? Daqui a pouco, esse zagueiro pode ser, quem sabe, o Felipe Luiz, que é um cara que pode ficar mais preso na marcação, mas ajuda demais na saída de jogo, qualifica muito o setor por ali. Tudo bem, mas não vai tirar. O Ayrton Lucas continua, óbvio. Não, o Felipe Luiz zagueiro. Como um terceiro zagueiro. No fim do Fla-Flu ele fez Eu isso. já tô achando que tem muito... Você tem razão, Breno, mas não tá ficando... Fala de novo como vai ficar esse time ideal aí, ou que pode ser ideal com o Felipe Luiz. Não, mas é um zagueiro a menos com o Felipe Luiz. E aí você saca o Léo Pereira, por exemplo, para colocar o Felipe Luiz. Fabrício Bruno, Davi Luiz e Felipe Luiz. Não, ele está dizendo 2 zagueiros. Não, 3 zagueiros. 3? 3, com o Felipe então tá Luiz bom. como... Tá bom. Mas essa é uma das possíveis soluções. Mas ainda assim,
há um buraco no meio que o Gerson, em algum momento, vai precisar. E aí, o Gerson vai se acostumar novamente a jogar como segundo volante? Até aqui, ele ainda acha que é meia. Então, você tiraria o Gabigol, então, e deixa o Pedro. Então, eu entendo... O time pode perder poder de fogo, não pode? Já perde. Mas eu entendo, num primeiro momento, e aí até pela questão física do Gabigol, o Gabigol passou 10 dias fazendo o reequilíbrio muscular. Então, não estava 100%, ele mesmo reconheceu isso. Tranquilo o técnico buscar outras soluções. Agora, Eu acho que foi para esse jogo, não acho que isso é permanente. Também pode Contra ser. o Alcas, Característica do Fluminense, não sei, aí é altitude, mas estou dizendo, o Gabigol virou reserva? Não acredito nisso. Não, mas para os próximos jogos, vamos imaginar que volta o Gabigol. Você precisa pensar em como esse time funciona melhor na recomposição. Contra o Vasco, por exemplo, o Flamengo passa, vai bem, mas sofre muito defensivamente. E contra o Fluminense no primeiro tempo, também sofreu. Mesmo com essa formação mais física. Então, eu vejo que é um técnico ainda em busca desse equilíbrio maior, e esse equilíbrio, às vezes, pode passar por ter uma perda técnica. E aí, ou Everton Ribeiro, ou Arrascaeta, ou Gabigol terão de ser sacrificados, ou saindo do time, ou voltando mais para marcar. Aí já são duas perdas técnicas, porque primeiro ele Você não está tinha meio o incomodado Gabigol. com isso, prof. A gente está percebendo, você Estou está incomodado com essa história. Está inquieto aí na Quem sua é que cadeira. arma? Eu também estou incomodado. Né? Quem é que arma? Poltrona. Já era um dia sem Arrascaeta, pois ainda tirou o Everton Ribeiro. E tirou o Gabigol. No fim deu certo, mas não é todo dia que é dia santo. Então, eu não acredito que seja... só pra que o ficar- time ganhe consistência sem armador, sem o homem-gol, tudo em nome do quê? Físico. Tá, mas não é só de física que o futebol vive. Não é só da Seguinte, parte física. Vive de gol. Tem que se levar em fisiologista, conta. eu gostei. Né? Tem que ser Fisiologista, levado em conta o adversário, o estilo de jogo do Fluminense, de ficar com a bola, Claro. de tocar a bola. E a pressão em cima do técnico, que não pode perder mais uma final correndo o risco de ser demitido. Porque o futebol brasileiro é assim e o Flamengo é assim. Ele já perdeu 3 finais antes. Se ele perde mais essa, pro Fluminense ainda, a casa Uma dele coisa pode muito cair. pontual, Então ele pra quis aquele ser mais jogo. precavido, ele precisa Pra ganhar aquele esse jogo. título. Exato. Senão a casa dele pode Agora, cair. a médio prazo, eu acho mais fácil virar para o Gerson e falar assim, volte a ser segundo volante, do que perder o Gabigol. Vamos ver o que a galera fala na hashtag F360BR e daqui a pouco a gente vai ver a agenda do Flamengo e do Fluminense. Quarta-feira, os dois jogam pela Libertadores. É jogo para Dedéu. Exato, Semana que vem já tem tem. Copa do Brasil. Cadê? Mensagens dos amigos e amigas na hashtag F360BR. Só começando a semana. Tem muita Libertadores e Sul-Americana para você assistir conosco. Nos canais ESPN e no Star Plus. Não, aí já não Onde gostei. está Joe? Ah, o Joe é Lima. antes dinizista. lá, ó. Esperou perder. Aí também. Jogar como nunca, perder como sempre. É o dinizismo em estado puro, cornetou o Joe. É um E Ctrl+C. o Barretinho da Gávea me mandou mensagem. O que o Barretinho mandou? O Barretinho da Gávea mandou mensagem aqui no Zap Zap e falou: cadê o professor Diniz? Igual o Joe. Que isso? Eu nem considero que esse tipo de tweet devagar aí aí, é Barretinho. Ctrl+C e tweet velho. Vem se você Aldo! Bom dia, Aldo. Galera, ô, Joe, parabéns, você mexeu com os caras aqui. Aldo, mesmo o Flamengo ganhando, não convenceu. Vários dias treinando e nada de evolução. Pra disputa de Carioca, esse nível basta. Mas Libertadores e Brasileiro não chega, Mas eu não. acho que isso vale pra todo mundo. Em outras palavras, o Aldo falou: Gabigol tem que jogar. Gostei, Aldo. Vamos ver. Libertadores. Tem mais nenhuma? Tem geral. Mais uma. Biagione, o italiano Biagione. O problema do Cuidado com esse negócio de italiano. Esses sobrenomes italianos. Zenga? Perigo. Já tá maldoso, hein? Ah, isso tem- foi ontem. Não, mas tem umas famílias aí que são perigosas. Entendi. O problema do... Eu falei ama, não entendi nada, mas tudo bem. Depois eu te explico. O problema do Gap é a baixa eficiência nas finalizações, seja por falta de concentração ou por falta de compromisso. Ele, a cada jogo, perde gols inacreditáveis. Portanto, não pela posição que ele joga que está perdendo protagonismo, disse o Biagione. Puxa, Eu mas- discordo. O cara que fez gols históricos. pelo amor de Deus. Agora vai voltar esse papo? Faz 10 dias o cara era o maior nome depois do Zico, agora não é mais nada. Sabe, olha, vocês são volúveis. Tem alguns times vocês que- do futebol são... Tem alguns times que aceitariam o Gabigol. Todos. Alguns? Todos. Principalmente, Corinthians, o Inter, o Grêmio, o Santos, São Paulo, Palmeiras. principalmente o clube que o revelou.
O Santos. Aceitaria, claro. O Cruzeiro, o Galo. Mas o Gabigol, ele diz, e eu concordo, que ele tem sido sacrificado jogando nessa posição, precisa voltar mais, tem mais obrigações táticas e defensivas, mas ele também tem perdido alguns gols. E gols que o Gabigol... Suficiente para tirá-lo do time? Não, de jeito nenhum. Mas é o jogador também ter essa consciência. Pô, isso aqui é algo que está atrapalhando o meu jogo e é totalmente legítimo ele querer voltar para a posição dele. E também o lado da autocrítica de, opa, estou desperdiçando algumas oportunidades que, pô, eu sou o Gabigol, eu não costumo perder. Eu acho engraçado. Dá para ter uma eficiência maior Quando o Neymar também. contra a Croácia perde 3 gols na cara do goleiro, aí depois faz só se fala do 1. Aí quando o Gabigol faz gol em tudo que é final, aí perde 2 ou 3, está perdendo muito gol. Não, mas... Gostaria de critério dos senhores. Mas eu banco o Gabigol totalmente. Pô, isso faz parte da vida Agora do atacante. mostrou coerência. Não, faz parte da vida do atacante. O meu pensamento. Mas ele pode também sacar. Opa, isso aqui é da minha parte, não é do treinador, não é da equipe, não é de sacrifício que eu estou Você fazendo. diria que ele precisa treinar mais finalizações, melhorar? Não treinar. Se ser mais concentrar eficiente. mais. Não, ser mais eficiente. E o Gabigol é o cara para jogo decisivo, para jogo grande. Então, o melhor cenário para isso, o Gabigol querendo voltar para a posição, um pouco incomodado pela forma como está jogando, é Vitor Pereira jogar real, mandar para ele o que ele planeja para o time. Falar o que o professor Celso falou. Precisamos de você aqui nessa posição. Vamos combinar. Hoje, o que o Vitor Pereira tem a perder? Ele já é questionado pra caramba. Todo mundo, boa parte da torcida do Flamengo já perdeu paciência, mesmo ele vencendo o estadual, a pressão vai continuar. Então, o Vitor Pereira, ele tem de continuar bancando sua ideia. O que ele planeja como melhor para o time, o que Qual ele que é quer. a ideia? Gabigol no banco? Não. Eu acredito que eu também creio que é circunstancial. Ele não vai ser uma decisão definitiva. Mas talvez a decisão dele passe por manter o Gabigol sacrificado. O Gabigol ou Everton Ribeiro jogando Não tem jeito. e precisando marcar. E aí, o Gabigol, ele vai chegar e também abrir. Professor, para mim não funciona, eu prefiro ser banco do Pedro, esperar a minha vez, disputar a posição lá Então do que fica no fazer banco essa função. quietinho, você ficar fazendo biquinho, chutando garrafa e fazendo cara feia. Estragando o clima. Será? É possível? Se todo mundo jogar limpo nessa história, aí tudo bem. É uma situação que tem solução. Lembrando que a torcida vai cornetar quando não ganhar e o Gabigol estiver sentado. Mas agora, para mim, o Vitor Pereira, ele vai continuar sendo criticado até ganhar um título pelo Flamengo. Eu tenho uma lembrança para você. Quarta-feira, Flamengo, 7h, canais ESPN. Alcas, campeão equatoriano e o Flamengo. Contra o campeão equatoriano, lá em Quito. E também o Palmeiras. Depois, às 9h30, conosco aqui nos canais ESPN, você vai ver o Palmeiras. Mas agora a gente vai ver a agenda do Palmeiras para o mês de abril. Do Palmeiras não, do Flamengo para o mês de abril. Quarta-feira, com transmissão ESPN Star Plus, Alcas. Como destacou o Prats, campeão equatoriano. Estreia do Flamengo na Libertadores. Fim de semana, Flamengo contra o Fluminense, tentando o título carioca. Depois, estreia na Copa do Brasil contra o Maringá. Em Maringá, que bom, Abel, ótimo. Willie Davis, nada do Maringá jogar em outro lugar. Não vai ser nada de Brasília, Willie Davis aí da Maracanã. China, volta. nada disso. Excelente. Como tem que ser. Como tem que ser, na minha opinião. Depois da estreia na Copa do Brasil, estreia no Campeonato Brasileiro contra o Curitiba. Segundo jogo da Libertadores na sequência contra o Nublense. Eu ia falar no Chile, mas não é no Chile, é no Maracanã. Isso. Sequência do Brasileiro contra o Internacional. Jogo de volta da Copa do Brasil no Maracanã. E Botafogo, clássico, primeiro clássico aí pelo Campeonato Brasileiro. É uma sequência duríssima. 3 em 3 dias, 4 dias, talvez 5, 4, 9, 9, 4. E, prof, aquela história. Muitos 3 em jogadores 3. vão falar, muitos jogadores vão falar, muitos dirigentes vão falar. Todo mundo sabia, Bel. Esse calendário que agora realmente em abril é um calendário muito puxado, jogos importantes, eliminatórios, começo do Campeonato Brasileiro. A gente vai ouvir muita reclamação. Apertou para todo mundo? Todo mundo sabia. Inclusive, todo mundo concordou e ponto final. Reclamação do Flamengo, reclamação do Fluminense. Olha o Fluminense aí. Vai estrear contra o Sporting Cristal, do técnico Thiago Nunes. Fora de casa, lá em Lima, no Peru. Fim de semana tem o jogo contra o Flamengo, decisão do Carioca. Depois, Copa do Brasil, estreia do Fluminense, já no mata-mata. Ainda não é Terceira fase. Terceira mais fase. jogos de ida e volta. Antes das oitavas. Viagem grande, hein?
Jogo de ida contra o Paysandu, mas esse jogo é no Rio de Janeiro, né? Isso. Joga em casa. É em casa. Aí Aí sai tá lá para a embaixo. estreia no Brasileiro, professor Celso, contra o América Mineiro. Jogo difícil, o América é um time bem arrumado. Strongest, Libertadores, em casa. Atlético Paranaense, Brasileiro, fora, Arena da Baixada. Depois, Volta contra o o Atlético Paysandu. Paranaense está errado ali, é em casa. É no Maracanã? Deve ser Maracanã. Maracanã. Depois Copa do Paysandu. Brasil, aí vai para Belém. Belém e depois Fortaleza. Belém, Fortaleza. Belém pela Copa do Brasil contra o Paysandu e Fortaleza. 4 dias depois, já fica por lá, né? Não tá fácil Imagino pra ninguém, né? Não tá fácil pra ninguém. O Abel também falou que agora no mês de abril vai inclusive dar o termômetro do elenco. Teremos aí, galera, um mês aí muito difícil, não só para o Flamengo, mas também para o Fluminense, agenda cheia para a maioria das equipes aí que disputam Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, né? E falando aí sobre esse clássico, galera, na minha opinião ainda não tá fechado ainda, né? Na minha opinião ainda tá em aberto, o Fluminense pode vir melhor no próximo jogo, né? E uma coisa também sobre Gabigol, Everton Ribeiro no banco. Enquanto o Flamengo estiver ganhando, ok, quando começar a perder, aí eu quero ver o que vai arrumar. Porque na minha opinião, o Flamengo jogava com Gabigol e Pedro e Everton Ribeiro antes do Vitor Pereira chegar. Por que agora não pode jogar? Será que o técnico não consegue montar a equipe com esses jogadores? A culpa é de quem? Dos jogadores ou do técnico? Aí fica com essa dúvida, né? Porque você vê o Fernando Diniz, ele consegue montar a equipe dele sempre da mesma forma. E vai, às vezes dá errado, claro, porque acontece de dar errado, mas a equipe dele é muito constante. Muito constante. E já o Vitor Pereira não, o Vitor Pereira bota uma coisa na cabeça e não tem ninguém que tire, não adianta. Não adianta, entendeu? Na minha opinião, seria um desperdício ter Gabigol e Everton Ribeiro no banco, né? Claro, eu não acho justo o Pedro sair, porque ele não tem que sair, porque ele tá bem, merece continuar como titular, né? Mas é muito complicado. Muito complicado, e eu acredito ainda, galera, que nesse próximo jogo talvez o Marcelo possa estrear, não sei, vai depender muito do termômetro do jogo. É claro, o técnico Diniz, ele não é bobo, ele não vai colocar o jogador na fogueira, né? Ele sabe, né, as condições do Marcelo, então ele não vai pegar e botar ele no jogo, ou provavelmente, né, dependendo da situação, o Marcelo não deve entrar nem no jogo de volta, galera, deve estrear mesmo na na Libertadores, ou até mesmo no Campeonato Brasileiro. Essa é a minha opinião, queria que vocês colocassem a minha opinião de vocês aí nos comentários sobre esse clássico aí do Flamengo e Fluminense. Será que a vitória do Flamengo foi justa? E a expulsão também do time do Fluminense foi justa? O Flamengo também deveria ter jogador expulso? Coloca nos comentários a opinião de vocês aí sobre o clássico Flamengo e Fluminense.